Quando Mariana perdeu seu marido em um acidente trágico, ela se viu sozinha com 3 filhos pequenos, sem dinheiro e à beira do desespero. Em uma noite de angústia total, ajoelhada no chão da cozinha vazia, ela fez algo que nunca tinha feito. Pediu um sinal do céu. Não sabia que aquele pedido desesperado mudaria tudo. O que aconteceu nas horas seguintes desafiou toda a lógica. Um jovem desconhecido apareceu em sua porta com uma mensagem impossível de explicar. Quando ela finalmente descobriu quem era aquele rapaz de sorriso gentil, Mariana entendeu que os milagres não apenas existem, eles acontecem para quem mais precisa deles. Antes de continuar, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para não perder nenhuma história emocionante como esta. E deixe nos comentários de onde você está assistindo. Queremos saber de qual parte do mundo você nos acompanha. A chuva caía pesada sobre o telhado da pequena casa na periferia de São Paulo. Cada gota parecia uma martelada no coração de Mariana, que estava sentada no chão da cozinha, encostada no armário vazio. Seus 3 filhos dormiam no único quarto da casa. Lucas, de 8 anos, Sofia, de 5, e o pequeno Gabriel, que acabara de fazer 3. Dormiam com fome. Não havia mais nada na despensa, nem um pacote de arroz, nem um pedaço de pão, nada. Fazia exatamente 47 dias desde que Roberto, seu marido, havia morrido. Um acidente de trabalho. Ele era eletricista e estava consertando a fiação de um prédio comercial quando levou uma descarga elétrica fatal. Mariana ainda lembrava do telefonema, da voz trêmula do encarregado da obra, das sirenes da ambulância que ela ouviu ao fundo. Lembrava de como suas pernas falharam quando chegou ao hospital e viu o corpo dele coberto por um lençol branco. Desde então, tudo desmoronou. Roberto não tinha deixado seguro de vida. A construtora ofereceu uma indenização miserável que mal cobriu o funeral. O dinheiro que tinham poupado, pouco, mas guardado com tanto sacrifício, tinha se esgotado em 20 dias. Mariana tentou vários empregos, mas ninguém queria contratar uma mulher com 3 filhos pequenos e sem poder trabalhar à noite ou nos fins de semana. Ela não tinha com quem deixar as crianças. Sua mãe havia falecido 2 anos antes, e o pai de Roberto vivia em outro estado, doente e sem condições de ajudar. Naquela noite, Mariana havia batido em todas as portas que conhecia. Pediu ajuda a vizinhos, à igreja do bairro, a conhecidos distantes. Alguns deram desculpas, outros desviaram o olhar. Uma vizinha deu uma sacola com algumas frutas amassadas e um pacote de bolacha, água e sal que salvou o jantar das crianças. Mas amanhã, e depois de amanhã, o relógio na parede marcava 00:15. Mariana olhou para aqueles ponteiros como se fossem inimigos, marcando não apenas as horas, mas sua derrota. Ela tinha lutado tanto. Tinha tentado ser forte pelos filhos, tinha enxugado as lágrimas deles quando perguntavam pelo pai, tinha inventado desculpas para a falta de comida, tinha vendido tudo que podia vender. Até a aliança de casamento tinha ido embora, trocada por 2 sacos de arroz e um frango no açougue da esquina. Mas agora não havia mais nada a fazer, nada a vender, nenhum lugar para ir. E 3 crianças que acordariam em poucas horas, esperando que ela fizesse mais um milagre aparecer. Foi então que ela fechou os olhos e, pela primeira vez em muitos anos, orou. Não uma oração decorada, não um Pai Nosso mecânico, mas uma oração crua, desesperada, verdadeira. As palavras saíram misturadas com soluços, arrancadas do mais fundo da alma. Deus, eu sei que faz tempo que não falo com o Senhor. Eu sei que não sou perfeita. Cometi erros. Fui egoísta. Deixei de ir à igreja. Deixei de acreditar. Mas meus filhos, eles não têm culpa de nada. Eles são inocentes. Por favor, me dê um sinal. Qualquer coisa. Um caminho. Uma luz. Eu preciso saber que não estou sozinha. Eu preciso saber que o Senhor vê a gente. Porque eu não aguento mais, Senhor. Eu tentei ser forte, mas não consigo mais. Por favor, um sinal. Sua voz quebrou completamente. As lágrimas escorriam quentes pelo rosto.
molhando a camiseta velha que vestia. Ela colocou as mãos sobre o rosto e chorou em silêncio, tremendo. A chuva do lado de fora parecia chorar com ela, cada trovão ecoando a dor que sentia. Mariana não sabia quanto tempo passou ali, curvada sobre si mesma, deixando a angústia sair. 5 minutos? 10? 20? O tempo tinha parado de fazer sentido. Só existia a dor, a fome, o medo do amanhã. Então, 3 batidas na porta. Toque, toque, toque. Mariana levantou a cabeça de repente. O coração disparou violentamente. Quem bateria à porta àquela hora, com aquela tempestade? Por um instante, o medo a paralisou. Pensou em assaltos, em violência, em todas as histórias ruins que ouvia no bairro. Pensou em não atender, em fingir que não havia ninguém em casa. Mas as batidas se repetiram, suaves, delicadas, quase gentis. Toque, toque, toque. Ela se levantou devagar, enxugou o rosto com as costas da mão e caminhou até a porta. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. Pela fresta da cortina desbotada, tentou enxergar quem estava do lado de fora. A luz amarelada do poste da rua iluminava fracamente a calçada encharcada. Havia alguém ali, um vulto, uma pessoa. Quem é? Ela perguntou, a voz ainda embargada e rouca de tanto chorar. Boa noite, respondeu uma voz do outro lado. Era jovem, masculina, incrivelmente gentil. Desculpe a hora, meu nome é Carlo, eu vim ajudar. Ajudar? Como assim? Mariana franziu a testa, confusa. Ninguém vinha ajudar. Especialmente não no meio da noite, no meio de uma tempestade. Ela abriu a porta apenas uma fresta, mantendo a corrente de segurança no lugar. Do outro lado, havia um rapaz, jovem. Devia ter uns 15, talvez 16 anos. Cabelo escuro, levemente molhado pela chuva que caía. Olhos claros, ela não conseguia definir a cor na penumbra, mas eram brilhantes, intensos. Usava uma camiseta simples e uma jaqueta de moletom cinza. Nas mãos, segurava 2 sacolas plásticas grandes que pareciam pesadas. O mais estranho, ele sorria. Um sorriso genuíno, caloroso, como se fosse completamente normal aparecer na porta de uma estranha à meia-noite. Quem é você? O que quer aqui? Mariana repetiu, a voz agora mais firme, mas ainda cautelosa. Eu sei que parece muito estranho, o rapaz disse, e havia algo no tom dele que não assustava, mas acalmava. Mas eu trouxe algumas coisas para você e para as crianças. Comida, algumas roupas. Não precisa ter medo de mim. Mariana olhou para as sacolas, depois de volta para o rosto dele. Como ele sabia sobre as crianças? Como ele sabia que ela precisava de comida? Seu instinto gritava que aquilo era impossível, absurdo. Como você sabe sobre as crianças? Como você me conhece? Quem te mandou aqui? O rapaz inclinou levemente a cabeça e o sorriso se suavizou ainda mais, tornando-se quase melancólico. Eu sei que você está passando por um momento muito difícil, Mariana. Sei que perdeu seu marido. Sei que está sem dinheiro e sem esperança. E sei que há poucos minutos você pediu um sinal. O mundo parou. Mariana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O ar fugiu dos pulmões. As pernas bambearam. Ela se segurou no batente da porta para não cair. Aquilo era impossível, completamente, totalmente impossível. Ela tinha orado sozinha, na cozinha vazia. Ninguém poderia saber. Ninguém além de Deus. Como você sabe disso? Ela sussurrou, a voz quase inaudível. Eu estava sozinha. Não tinha ninguém aqui. Eu sei, ele disse simplesmente. E é por isso que estou aqui. Você pediu um sinal. Então aqui estou eu. As lágrimas voltaram aos olhos de Mariana, mas agora eram diferentes. Não eram lágrimas de desespero, mas de algo que ela não conseguia nomear. Medo, assombro, esperança. Posso entrar? Ele perguntou, ainda com aquela gentileza desarmante. Prometo que não vou demorar. Só quero deixar isso para você e conversar um pouquinho, se você me permitir. Toda a lógica, toda a razão, todo o instinto de autopreservação gritava para Mariana recusar, fechar a porta, chamar a polícia. Mas havia algo naquele rapaz, algo que transcendia a lógica.
uma luz nos olhos, uma paz que emanava dele como calor, e aquela certeza assustadora. Ele sabia. Sabia sobre sua oração. Sabia sobre seu pedido. Contra toda razão, Mariana tirou a corrente e abriu a porta completamente. Carlo entrou, sacudindo levemente a chuva da jaqueta. Algumas gotas caíram no chão gasto da sala. Ele colocou as sacolas sobre a mesinha velha que Mariana usava para as refeições e se virou para ela. À luz fraca da lâmpada, ela finalmente pôde vê-lo melhor. Era bonito, não uma beleza comum de revista, mas uma beleza serena, luminosa. O rosto tinha traços delicados, quase angelicais. E aquele sorriso... Era impossível não se sentir confortada por aquele sorriso. Você deve estar confusa, ele disse, olhando ao redor da sala modesta. E eu entendo, mas prometo que vai fazer sentido. Nada disso faz sentido. Mariana respondeu, ainda encostada na porta que tinha acabado de fechar. Quem é você de verdade? Como sabe meu nome? Como sabe da minha vida? Meu nome realmente é Carlo. Carlo Acutis. E quanto ao resto, digamos que eu tenho amigos em lugares altos, ele disse, e havia um brilho divertido nos olhos. Mas o que importa agora é que você não está sozinha, Mariana. Você nunca esteve. Ele começou a abrir as sacolas. A primeira estava cheia de alimentos. Mariana viu pacotes de arroz, feijão, macarrão, lata de óleo, açúcar, café, leite em pó, biscoitos, frutas, pão, ovos, queijo. Comida de verdade. Comida suficiente para semanas. A segunda sacola tinha roupas infantis. Um casaco azul que parecia exatamente do tamanho de Lucas. Um vestido rosa que Sofia adoraria. Macacões para Gabriel. Tudo limpo, em bom estado. E então Carlo tirou um envelope pardo de dentro da jaqueta e colocou sobre a mesa. Isso aqui, ele disse, apontando para o envelope. É para ajudar com as contas. Não é uma fortuna, mas vai dar um respiro. Vai permitir que você tenha tempo para encontrar um trabalho decente, sem desespero. Mariana se aproximou da mesa com passos trêmulos. Pegou o envelope com mãos que tremiam tanto que mal conseguia segurá-lo. Abriu. Dentro havia dinheiro. Notas de 100, de 50. Ela contou uma vez. Depois contou de novo, sem acreditar. 3.000 reais. As lágrimas que ela tinha tentado segurar explodiram. Ela caiu de joelhos ali mesmo no meio da sala, segurando o envelope contra o peito, soluçando. Eu não posso aceitar isso, ela conseguiu dizer entre soluços. Não conheço você. Não sei de onde veio esse dinheiro. Não sei o que você quer em troca. Carlos se ajoelhou ao lado dela. Colocou a mão gentilmente sobre o ombro dela. A mão era quente, sólida, reconfortante. Não quero nada em troca, ele disse suavemente. E quanto ao dinheiro... Vamos dizer que veio de pessoas que querem ajudar, mas preferem fazer isso em silêncio. Aceite, Mariana. Não é caridade, é amor. E o amor sempre encontra um caminho quando é verdadeiro. Mas por quê? Ela olhou para ele através das lágrimas. Por que eu? Por que você está fazendo isso? Carlo ficou em silêncio por um momento, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Porque eu sei o que é sofrer, ele disse finalmente. Sei o que é sentir dor, sei o que é ter medo do amanhã. E aprendi, enquanto vivi, que a tristeza vem de olhar para si mesmo. A felicidade vem de olhar para Deus e para os outros. Você pediu ajuda, pediu um sinal. E aqui estou eu. Enquanto viveu, Mariana franziu a testa. Que forma estranha de falar. Carlos sorriu de novo, mas não respondeu diretamente. O importante agora é que você acredite que vai ficar tudo bem. Seus filhos vão ficar bem. Você vai encontrar um trabalho. As coisas vão melhorar. Mas você precisa confiar, precisa ter fé. Eu não sei se tenho mais fé. Mariana admitiu, a voz pequena. Perdi tanto, passei por tanto. A fé não é a ausência de dúvida, Carlo disse. E havia uma sabedoria naquelas palavras que parecia muito além da idade aparente dele. A fé é decidir acreditar mesmo quando tudo parece impossível. É como a Eucaristia, sabe? Parece apenas pão, mas é tudo.
Parece simples, mas é o próprio Deus se entregando por amor. Sua situação parece impossível, mas Deus já está agindo. Você só precisa ver. Mariana não entendia completamente o que ele queria dizer, mas algo naquelas palavras ressoou profundamente dentro dela. Ela enxugou as lágrimas e olhou de novo para a comida, para as roupas, para o dinheiro. Quem é você realmente? Ela perguntou mais uma vez. Sou alguém que também teve mãe, ele respondeu, e que sabe o quanto as mães sofrem pelos filhos. Minha mãe sofreu muito por mim quando fiquei doente, e eu prometi que, se pudesse, sempre ajudaria outras mães que sofressem. Você ficou doente? Fiquei. Leucemia. Morri muito jovem, na verdade. Ele disse isso com uma naturalidade desconcertante. Mas aprendi que a vida não se mede em anos, mas em amor. E o amor nunca morre, Mariana. Nunca. Mariana sentiu um frio subir pela espinha. Morreu? Ele tinha dito morreu? No presente, não. Ela devia ter entendido errado. Carlos se levantou e estendeu a mão para ajudá-la a levantar também. O toque era firme, real. Nada de fantasmagórico ou etéreo. Apenas a mão quente e real de um rapaz gentil. Preciso ir agora, ele disse. Mas antes quero te dizer uma coisa. Quando tudo isso passar, quando você estiver bem de novo, lembre-se. Lembre-se de que Deus nunca abandona seus filhos. E sempre que ver alguém sofrendo como você sofreu, ajude. Passe adiante. É assim que o amor se multiplica. Espera. Mariana segurou o braço dele. Pelo menos, deixa eu te agradecer direito. Me diz onde você mora. Como posso te encontrar? Quero te devolver o dinheiro quando conseguir. Não precisa me devolver nada, ele disse sorrindo. Só precisa seguir em frente. E quando puder, ajude outra pessoa. Esse é o único pagamento que quero. Ele começou a caminhar em direção à porta. Mariana o seguiu, desesperada para não deixá-lo ir, sem pelo menos saber mais sobre ele. Pelo menos me diz seu nome completo, de onde você é, qualquer coisa. Ele parou na soleira da porta e se virou completamente para ela. Pela última vez, aquele sorriso luminoso iluminou o rosto dele. Meu nome é Carlo Acutis. Nasci em Londres, mas vivia em Milão, na Itália. Gostava de computadores, de fazer sites, de jogos de videogame. Adorava minha mãe e amava a Eucaristia mais do que qualquer coisa. Se quiser saber mais sobre mim, pode me procurar, mas acho que você já vai me encontrar. E antes que Mariana pudesse fazer mais perguntas, ele saiu para a chuva. Ela correu atrás dele, mas quando chegou à calçada, olhando para um lado e para o outro da rua molhada, ele simplesmente não estava mais lá. Tinha desaparecido, como se nunca tivesse existido. A rua estava completamente vazia. A chuva continuava caindo, formando pequenos rios nas sarjetas. Não havia ninguém, nenhum carro se afastando, nenhuma figura correndo ao longe, nada. Mariana ficou ali, sob a chuva, deixando as gotas molharem seu rosto, misturadas com as lágrimas. Ficou ali até começar a tremer de frio. Então voltou para dentro, trancou a porta e encostou-se nela, deslizando até sentar no chão. Olhou para as sacolas na mesa, para o envelope com dinheiro. Tudo ainda estava lá, real, palpável. Então, não tinha sido um sonho, não tinha sido alucinação. Tinha acontecido. Carlo Acutis, Londres, Milão, computadores. Eucaristia, aquele nome, de onde ela conhecia. Soava familiar, mas ela não conseguia localizar de onde. Pegou o celular velho, que estava quase sem bateria, e digitou o nome no buscador, as mãos ainda tremendo. Carlo Acutis. A primeira coisa que apareceu foi uma foto. Ela clicou com o coração batendo forte. E então o mundo parou de girar. Era ele. O mesmo rosto, o mesmo sorriso, os mesmos olhos gentis e brilhantes. A mesma expressão de paz, mas a foto era antiga, de muitos anos atrás. E embaixo, a legenda que mudou tudo. Beato Carlo Acutis, 3 de maio de 1991, 12 de outubro de 2006. Jovem italiano conhecido como o cyberapóstolo dos jovens e o influencer de Deus.
Morreu aos 15 anos de leucemia fulminante, beatificado em 10 de outubro de 2020 em Assis, Itália. Morreu, 2006, 20 anos atrás. O celular escapou das mãos de Mariana e caiu no chão. Ela levou as mãos à boca, abafando um grito. O corpo inteiro tremeu. Aquilo não era possível. Não podia ser possível. O rapaz que esteve ali, o rapaz que conversou com ela, que trouxe comida, que colocou a mão em seu ombro com tanta gentileza, que sorriu para ela com tanto carinho. Ele estava morto, morto há 2 décadas. Com mãos tremendo violentamente, ela pegou o celular de volta e começou a ler. Leu sobre como Carlo nasceu em Londres, mas cresceu em Milão. Leu sobre sua paixão por computadores e como, aos 11 anos, criou um site catalogando milagres eucarísticos ao redor do mundo. Leu sobre sua devoção extraordinária à Eucaristia, sobre como ia à missa todos os dias. Leu sobre sua alegria, sua simplicidade, seu amor pelos pobres. Leu sobre como ficou doente de repente, com uma leucemia agressiva, como morreu em 1 semana, como ofereceu todo o sofrimento pela Igreja e pelo Papa, como suas últimas palavras foram sobre Nossa Senhora, e leu sobre os milagres, muitos milagres, pessoas curadas após pedirem sua intercessão, graças impossíveis concedidas, sinais inexplicáveis. Mariana leu até a bateria do celular acabar completamente, e quando a tela escureceu, ela ficou sentada ali, no chão da sala, olhando fixamente para o vazio. Tinha acontecido. Realmente tinha acontecido. Ela não estava louca. Não tinha imaginado nada. Carlo Acutis, um jovem que morreu em 2006, tinha aparecido em sua casa em 2026. Tinha trazido comida, tinha trazido dinheiro, tinha trazido esperança, tinha trazido o sinal que ela pediu. O céu já começava a clarear quando Mariana finalmente se moveu. Levantou-se, foi até a cozinha e começou a guardar a comida. Arroz, feijão, macarrão, tudo organizado no armário que há poucas horas estava completamente vazio. Depois guardou as roupas. Por fim, escondeu o dinheiro em um lugar seguro. E então, pela 2ª vez naquela noite, ou seria amanhã, ela se ajoelhou, mas agora não era em desespero. Era em gratidão. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por me ouvir. Obrigada por me responder. Obrigada por me mandar um santo, literalmente um santo. Eu vou contar essa história. Vou testemunhar. Vou fazer com que todos saibam que o Senhor ouve, que o Senhor responde, que os milagres são reais. Quando o sol nasceu completamente, Lucas foi o primeiro a acordar. Desceu da cama e foi direto à cozinha, como fazia todas as manhãs, provavelmente esperando encontrá-la vazia como nos últimos dias. Mas parou na porta, os olhos arregalados. Mãe, tem comida! Sofia e Gabriel acordaram com o grito do irmão e vieram correndo. Os 3 ficaram parados, olhando para a mesa onde Mariana tinha preparado o café da manhã. Pão fresco com manteiga, leite quente, frutas, ovos mexidos. Podem comer, Mariana disse, sorrindo através das lágrimas. Comam à vontade. Mas de onde veio tudo isso? Lucas perguntou, ainda sem acreditar. Mariana olhou para os 3 filhos, para aqueles rostinhos que ela amava mais do que a própria vida, e sorriu. Deus mandou, ela respondeu simplesmente. E era a mais pura verdade. Os dias que se seguiram foram como um sonho. Mariana usou o dinheiro com extrema sabedoria, pagando as contas mais urgentes e comprando o essencial. E então, como Carlo tinha dito, as coisas começaram a mudar. No 4º dia após o encontro, ela recebeu uma ligação. Era de uma escola particular a alguns quilômetros dali. Precisavam urgentemente de uma auxiliar de serviços gerais, e alguém tinha dado o nome dela como referência, embora Mariana não fizesse ideia de quem poderia ser. Foi à entrevista. A diretora, uma senhora de uns 60 anos chamada Dona Helena, olhou para ela com bondade. Sei que você tem 3 filhos pequenos, ela disse, e sei que precisa de um horário que permita cuidar deles. Então, a proposta é essa.
das 9 da manhã às 3 da tarde, de segunda a sexta. E pode trazer o menor com você. Temos uma creche para filhos de funcionários. Era perfeito, tão perfeito que parecia impossível. Lucas e Sofia entravam na escola pública às 7 e saíam ao meio-dia. Ela poderia levá-los, começar seu turno às 9 com Gabriel e sair a tempo de buscar os dois maiores. O salário não era alto, mas era digno, honesto, suficiente. Quando posso começar? Mariana perguntou, mal conseguindo conter a emoção. Amanhã, se puder. E assim começou. Mariana trabalhou como nunca tinha trabalhado antes. Não apenas porque precisava do emprego, mas porque sentia que tinha uma dívida de gratidão, uma dívida de fé. 3 semanas depois do encontro com Carlo, em um domingo, Mariana levou as crianças à igreja. Fazia anos que não pisava ali. O padre Miguel, era jovem e carismático. A homilia daquele dia era sobre santos modernos, santos que viveram no século XX e XXI, santos que provavam que a santidade não era algo do passado. Então, ele mencionou Carlo Acutis. Mariana sentiu como se um raio a atingisse. Ficou completamente imóvel, ouvindo cada palavra. Carlo Acutis, dizia o padre, era apenas um adolescente. Gostava das mesmas coisas que os jovens de hoje, computador, internet, esportes, mas tinha uma relação com Deus que a maioria dos adultos não tem. Ele dizia que todos nascemos como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Dizia que a tristeza é olhar para si mesmo e a felicidade é olhar para Deus. Morreu aos 15 anos. Mas seu legado continua vivo, e os milagres atribuídos à sua intercessão se multiplicam pelo mundo. Depois da missa, Mariana se aproximou do padre. Pediu para falar com ele em particular. No pequeno escritório ao lado da sacristia, ela contou tudo. A princípio com receio, esperando que ele não acreditasse, que achasse que ela estava louca ou inventando. Mas Padre Miguel ouviu tudo em completo silêncio. E quando ela terminou, havia lágrimas nos olhos dele. Isso é extraordinário, ele sussurrou. Você sabe o que isso significa? Isso é um milagre real. Carlo Acutis apareceu para você. Mas como? Como é possível? Os santos, explicou o padre, não morrem realmente. Eles vivem em Deus. E Deus pode permitir que eles interajam com o nosso mundo de formas que não compreendemos. Aparições, intercessões, milagres. Você pediu um sinal, e Deus te deu o sinal mais claro possível. Enviou um de seus amigos mais queridos. Mariana chorou. Chorou de alívio, de alegria, de gratidão. O que eu faço agora? Isso precisa ser investigado, relatado. Isso precisa ser testemunhado, o padre disse firmemente. Você precisa contar essa história, porque em algum lugar, neste exato momento, há outra pessoa desesperada como você estava. Outra mãe, outro pai, alguém que perdeu a esperança, e seu testemunho pode salvá-los. E foi o que ela fez. Primeiro contou para amigas próximas, depois em um pequeno grupo de oração que o padre Miguel organizou. A história se espalhou. Alguém a gravou e colocou no YouTube. O vídeo viralizou. Em 2 meses, Mariana tinha recebido milhares de mensagens. Pessoas chorando, agradecendo por compartilhar. Pessoas contando suas próprias histórias com Carlo Acutis. Mães que oraram por filhos doentes e foram atendidas. Jovens que encontraram propósito na vida. Famílias restauradas. Um site católico internacional quis fazer uma matéria. Depois, uma emissora de TV católica. A história cruzou fronteiras. Itália, França, Estados Unidos, Filipinas. Milhares de pessoas conheceram o testemunho de Mariana. Mas ela nunca mudou. Continuou trabalhando na escola. Continuou criando seus filhos com simplicidade e amor. A única diferença: agora, na parede da sala, havia uma foto impressa de Carlo Acutis, e toda noite, antes de dormir, ela e as crianças faziam uma oração para ele.
Lucas, Sofia e Gabriel cresceram ouvindo a história daquela noite chuvosa. Para eles, não era apenas uma história, era parte de quem eram. Lucas, especialmente, ficou fascinado. Começou a pesquisar sobre Carlo, a ler tudo o que encontrava sobre ele. Mãe, ele disse um dia, aos 10 anos, eu quero ser como ele, quero usar a internet para o bem, quero ajudar as pessoas, quero ser santo. Mariana abraçou o filho, emocionada. A semente plantada naquela noite estava florescendo. Os anos passaram. Mariana foi promovida na escola. De auxiliar de limpeza passou a secretária. O salário melhorou. Ela conseguiu alugar uma casa maior, em um bairro melhor. As crianças cresceram saudáveis, inteligentes, cheias de fé e compaixão. E então, 5 anos depois daquela noite inesquecível, veio o anúncio. Carlo Acutis seria canonizado. Seria declarado oficialmente santo pela Igreja Católica. A notícia chegou em uma manhã de domingo. Mariana estava na igreja quando o padre Miguel fez o anúncio. A igreja inteira aplaudiu. Muitos choraram e Mariana sentiu como se o círculo tivesse se fechado. Depois da missa, ela foi até o altar. Acendeu uma vela especial. Ajoelhou-se e deixou as lágrimas caírem livremente. Obrigada, Carlo, ela sussurrou. Obrigada por ter sido meu sinal. Obrigada por ter me mostrado que Deus nunca abandona. Você salvou minha vida, salvou minha família, e eu vou passar o resto dos meus dias honrando isso. Vou ajudar quem precisar. Vou amar como você me ensinou a amar. Vou viver sabendo que os milagres são reais. Porque eu vi um, eu vivi um, eu toquei em um. Naquela noite em casa, Mariana sentou-se na mesma cozinha onde tinha orado 5 anos atrás. Mas agora tudo era diferente. A geladeira estava cheia. As crianças dormiam bem alimentadas, em camas confortáveis, sonhando sonhos tranquilos. Havia paz, havia alegria, havia futuro. Ela olhou pela janela. Não chovia. O céu estava limpo e as estrelas brilhavam com intensidade. E então, por um breve instante, ela poderia jurar que viu, ou sentiu, ou imaginou, ou realmente percebeu um brilho especial em uma das estrelas, como um sorriso, como uma piscadela, como se alguém lá em cima estivesse dizendo, eu te disse que ia ficar tudo bem. Mariana sorriu de volta, e seu coração, que tinha estado tão quebrado, tão vazio, tão desesperado, estava agora completamente cheio, cheio de gratidão, cheio de fé, cheio de amor. Porque ela tinha aprendido a verdade mais importante de todas. Mesmo nos momentos mais escuros, quando parece que não há mais saída, quando a dor é tão grande que mal conseguimos respirar, Deus ouve, Deus vê, Deus age. Às vezes Ele manda anjos, às vezes manda pessoas, e às vezes, quando precisa de algo realmente especial, Ele manda seus santos. E Carlo Acutis, o menino que amava computadores e a Eucaristia, que morreu tão jovem, mas viveu tão intensamente, que se tornou santo, sendo completamente ele mesmo, tinha sido o sinal de Mariana, o sinal que mudou tudo. A história de Mariana nos ensina algo profundo sobre a natureza da fé, da esperança e do amor divino. Em seu momento de maior desespero, quando estava completamente quebrada e sem forças, ela fez a única coisa que ainda podia fazer. Pediu um sinal. E Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, não apenas ouviu sua súplica, Ele respondeu de uma forma que ultrapassou qualquer expectativa humana. Carlo Acutis, um jovem que viveu apenas 15 anos na Terra, mas que deixou um legado eterno, tornou-se instrumento direto de Deus para salvar uma família à beira do abismo. Ele provou que os santos não são figuras distantes e inalcançáveis, presas em vitrais e estátuas. São amigos reais, intercessores poderosos, que continuam ativos na missão de levar esperança aos corações quebrantados. O que aconteceu naquela noite chuvosa em São Paulo não foi coincidência, não foi alucinação.
Foi um milagre genuíno, um dos muitos que Carlo Acutis continua realizando ao redor do mundo. Mariana nunca mais foi a mesma. Como poderia ser? Ela tinha tocado o sobrenatural, tinha experimentado o impossível, tinha visto com seus próprios olhos que o céu está muito mais perto do que imaginamos. Seus filhos cresceram com esse testemunho vivo, sabendo que fazem parte de algo maior. Lucas encontrou sua vocação após conhecer a história de Carlo. Sofia aprendeu que a fé não é fraqueza, mas força extraordinária. Gabriel, mesmo pequeno, entendeu que ajudar os outros é o caminho para a verdadeira felicidade. E Mariana transformou sua dor em propósito, criou grupos de oração, ajudou outras mães em dificuldade, compartilhou seu testemunho incansavelmente, tocando milhares de vidas, porque ela entendeu a lição que Carlo tentou ensinar quando estava vivo. A tristeza vem de olhar para si mesmo, mas a felicidade vem de olhar para Deus e de servir ao próximo. Carlo Acutis dizia que todos nascemos como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Ele nunca foi uma fotocópia, foi autêntico até o último suspiro. Amava videogames e a Eucaristia com a mesma intensidade. Criava sites e rezava o terço diariamente. Era um adolescente normal que fez coisas extraordinárias simplesmente sendo ele mesmo e colocando Deus em primeiro lugar. E mesmo depois da morte, ele continua sendo autêntico, continua sendo ele mesmo, continua ajudando, amando, intercedendo, continua aparecendo, literal ou figurativamente, na vida de quem precisa, porque no céu, Carlo está mais vivo do que nunca. A mensagem central desta história é clara e poderosa. Você não está sozinho. Não importa quão difícil seja sua situação, quão escura pareça sua noite, quão impossível pareça sua luta, Deus vê, Deus ouve e Deus age. Às vezes a resposta demora, às vezes vem de formas inesperadas, às vezes, como no caso de Mariana, vem através de um jovem santo que aparece sob a chuva, trazendo não apenas comida e dinheiro, mas algo muito mais valioso: a certeza de que somos amados incondicionalmente. Os milagres ainda acontecem, todos os dias, em todo lugar. Para pessoas comuns como Mariana, como você, como eu, basta ter a coragem de pedir, a humildade de receber e a gratidão de compartilhar. Hoje, onde quer que Mariana vá, ela carrega uma foto pequena de Carlo Acutis na carteira. E sempre que alguém pergunta quem é, ela sorri e diz: "É meu amigo que salvou minha vida." E então conta a história. Porque testemunhar não é opcional quando você experimenta um milagre. É obrigação, é missão, é amor em ação. Carlo Acutis, o ciberapóstolo, o influencer de Deus, o patrono da internet, o menino que se tornou santo, continua sua missão, continua tocando vidas, continua provando que a santidade é possível para todos, em qualquer idade, em qualquer época. E para Mariana, ele sempre será o sinal que Deus enviou quando ela mais precisava. O sinal que chegou sob a chuva, com um sorriso gentil e sacolas de esperança. O sinal que mudou absolutamente tudo. Se esta história tocou seu coração tanto quanto tocou o de Mariana, inscreva-se no canal agora. Não perca outras histórias emocionantes e inspiradoras que podem transformar sua fé e renovar sua esperança. E deixe nos comentários de onde você é. Queremos conhecer cada um de vocês e saber como essas histórias estão alcançando corações em diferentes partes do mundo. Sua participação significa muito para nós e nos ajuda a continuar compartilhando esses testemunhos poderosos. Conte sua própria história também, se sentir vontade. Este é um espaço de fé, amor e comunidade.